Vamos chamar agora Carlos Primo Braga, ex-diretor de Política Econômica e Dívida do Banco Mundial e professor da associado da Fundação Dom Cabral. Professor, bem-vindo aqui. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente no CNN Money. Uma boa tarde para você. Boa tarde, um prazer estar com vocês. Prazer é nosso em te receber, professor. Eu quero muito saber a sua percepção, antes de mais nada, dessa decisão da Suprema Corte que torna as tarifas ilegais. Na sua opinião, faz sentido o argumento utilizado pela Suprema Corte? Certamente, desde o início havia essa questão a respeito da utilização da IEPA, que é o instrumento que o presidente Trump, a administração Trump utilizou para a maioria das tarifas, né? Esse instrumento não permitia, em tese, a utilização de tarifas. Permitia, sim, por exemplo, em casos de segurança nacional, impor restrições ao comércio. Mas o problema aqui é que a responsabilidade pela alocação de tarifas é do Congresso. Existem vários outros instrumentos da política comercial americana que a administração Trump poderia ter utilizado. Mas exatamente porque a administração Trump não queria que houvessem, vamos dizer, restrições de tempo ou análise da situação por diferentes órgãos, como o Departamento de Comércio, a International Trade Commission, que são responsáveis por diferentes atos da política comercial, utilizou a IEPA, né? Nunca a IEPA tinha sido utilizado para impor tarifas. Então, começaram a aparecer questões jurídicas, primeiro uma importadora de vinhos, depois uma importadora de brinquedos, apresentaram às cortes americanas contra a utilização da IEPA, e isso foi agora até a Corte Suprema, né? Já no final do ano passado houve um debate e agora nós temos uma decisão. Outro ponto importante também, que a gente tem repercutido bastante por aqui, é a possibilidade de talvez um reembolso de tarifas. Como é que o senhor enxerga isso, professor, essa possibilidade dos Estados Unidos reembolsarem essas tarifas, das empresas importadoras fazerem esse movimento? Você acredita que é viável? Extremamente complicado, né? Porque, para vocês terem uma ideia, as tarifas impostas pela administração Trump aumentaram a receita tarifária dos Estados Unidos em 2025, comparado com 2024, em quase 200%. Né? As receitas atingiram 287 bilhões de dólares no ano passado, associados a várias tarifas. Dentre estas, as tarifas impostas com base na IEPA eram da ordem de 175 bilhões de dólares. Não quer dizer que todas as tarifas vão desaparecer. Por exemplo, com relação ao aço, alumínio, né, que são tarifas que foram impostas com base na seção 232, que é uma seção de ameaça à segurança nacional, essas continuam aplicando, né? Agora, vários produtos brasileiros que tinham, por causa da questão da reciprocidade, inicialmente 10%, e depois, por causa de questões aventadas do tratamento ilegal pela Corte Suprema, com relação às redes sociais e o tratamento do ex-presidente Bolsonaro, os adicionais 40%, essas sim foram baseadas na IEPA. Agora, se eu não me engano, apenas um dos justices, um dos membros da Corte Suprema mencionou na sua colocação a questão do retorno das tarifas, né? E isso vai ser uma questão extremamente complicada que, naturalmente, o governo vai resistir. Não há uma decisão sobre isso ainda. Agora, professor, a gente viu Donald Trump se manifestando, falando que ele está pensando já num plano B.
Você acredita que economicamente ou até juridicamente, enfim, tem algum movimento que Donald Trump possa vir a fazer para continuar implementando essas tarifas daqui para frente? Não, certamente o governo americano tem uma série de medidas na sua política comercial. A seção 232, que eu já mencionei, é no caso de ameaças à segurança nacional, né? Ela tem que passar por uma análise do Departamento de Comércio para ser imposta. Então, tem aí uma questão de cronograma nisso e também, embora não tenha limitação no período de imposição. Esse é um caminho óbvio, né, que já vem sendo aplicado no caso da siderurgia, do aço e do alumínio e que vai continuar, né? A seção 201, que é a questão específica de dano à indústria doméstica, né? Essa daí tem que passar pela International Trade Commission. A seção 301, que é a discriminação contra empresas americanas, interesses americanos, que, diga-se de passagem, as discussões sobre a legislação brasileira com respeito às redes sociais pode eventualmente ser analisada no contexto da seção 301. Existem também outras seções, a seção 122, que é para problemas de balanço de pagamentos, e também a seção 338, que é a discriminação contra comércio americano. Então, o plano B, obviamente, eles vão ter que recair naqueles instrumentos que já existem. O problema é que há uma burocracia, prazos para aplicação, então não vai ser uma coisa muito simples de implementar imediatamente. Perfeito, é super importante a gente entender com relação a esse cenário, ainda mais que estamos em ano eleitoral nos Estados Unidos também, com as midterm elections. Queria entender até, professor, o quanto que na sua avaliação isso pode reverberar e repercutir, especialmente para os consumidores, para a população americana que tem acompanhado esse cenário das tarifas desde o ano passado. Eles podem sentir algum tipo de impacto, por exemplo, inflacionário? Não, certamente o que se espera é o oposto, né? Inclusive, recentemente, ah, tivemos um debate porque o Fed, o Banco Central Americano, ah, a parte de Nova York, emitiu um trabalho dizendo que, contrariamente ao que o que a administração Trump diz, que quem paga as tarifas no final das contas são os consumidores e as empresas americanas, né? E isso a literatura acadêmica mostra de forma realmente muito consistente que esse é o caso. Então, porque a administração Trump diz, não, quem está pagando isso são as empresas que exportam para os Estados Unidos, que têm que diminuir a sua margem de lucros. Não resta dúvida que isso também acontece, mas cerca de 80% do impacto das tarifas vai cair, no final das contas, em empresas americanas, importadoras e no consumidor final, né? Então, na realidade, em termos da questão de todo o debate, que é um debate muito quente nesse momento, nesse período pré-eleições legislativas em novembro desse ano, que é a questão de affordability, quer dizer, o impacto, né, de todas essas medidas econômicas no custo de vida dos americanos. Nesse sentido, claro, admitindo que haja uma deliberação rápida com relação a série de questões, como o que você levantou, por exemplo, vai o governo americano ter que ressarcir as empresas, os países, no final das contas, sob os quais foram impostas tarifas, tudo isso levanta uma incerteza muito grande nesse momento. Mas a expectativa é que a pressão sobre preços deve diminuir. Perfeito, esse é um ponto super importante. A gente
tem dúvida até do quanto que as tarifas contribuíram para a inflação nos Estados Unidos no ano passado, né, professor? A gente tem acompanhado esse cenário e o próprio Federal Reserve não bate o martelo de, olha, essa inflação específica foi causada pelas tarifas. A gente tem dúvidas ainda com relação a esse cenário. Portanto, a gente pode ver esse arrefecimento talvez ainda maior. Pode impactar numa decisão do Federal Reserve com relação à taxa de juros também? Não, certamente, tirando aí a questão da incerteza, né, o impacto deve ser um impacto de diminuição de preços e aumento de competição, né? Obviamente, isso, em tese, deve criar um ambiente para diminuição de taxa de juros nos Estados Unidos, né? Que para o Brasil é um bom resultado a médio prazo e para as economias emergentes de uma maneira geral. Perfeito. Professor, outro ponto para a gente conversar também e entender aqui, de que forma que isso pode atrapalhar as conversas de Donald Trump com relação a avançar com acordos. Por exemplo, a própria União Europeia tinha países da União Europeia que falavam, olha, foi um acordo que foi positivo só para um lado, só para os Estados Unidos e não para a União Europeia. O quanto que essa derrubada das tarifas pode fazer com que blocos como a União Europeia ou países comecem a repensar esses acordos que foram firmados? Sem dúvida nenhuma, isso é uma outra caixa de Pandora, né, que o senhor Trump, a administração Trump agora vai ter que administrar, porque muitos desses acordos foram negociados sob dureza, sob, vamos dizer, o bullying da administração Trump através dessas tarifas que foram impostas, né? Então, agora vão haver reconsiderações. A União Europeia é um caso óbvio, né? Porque a União Europeia basicamente deu acesso a tarifas nulas a produtos americanos na União Europeia, e aceitou tarifas de 15%, que inicialmente deveriam ser de 30%. Então, essa foi a vantagem no contexto da negociação. Mas, certamente, tudo isso agora é algo que países vão querer, vamos dizer, clareza de quais são os próximos passos da política tarifária americana com relação às suas implicações para esses acordos. Muito bem, Carlos Primo Braga, ex-diretor de Política Econômica e Dívida do Banco Mundial, professor associado da Fundação Dom Cabral. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui e volte mais vezes. Obrigado. Obrigada, professor.